Amados irmãos, bom dia, paz do Senhor, que o Senhor vos abençoe. Nós vamos hoje trazer o nosso comentário bíblico, que nós encontramos na Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e o 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que o apóstolo São Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos. Aqui nós vemos que o apóstolo São Paulo ele não estava impondo, ele não estava obrigando, até porque ele sabia que este assunto que ele ia falar era um assunto difícil de se fazer, difícil de se executar e difícil também de entender. Então, essa palavra rogar no original é a mesma coisa que dizer eu rezo, eu oro para você, como se São Paulo tivesse prostrado aos pés daqueles irmãos, rezando para aqueles irmãos, orando para aqueles irmãos, o quê? Pedindo a ele, através como se estivesse rogando. Essa mesma palavra vem do original paráclito, que quer dizer intercessor. Então, Paulo aqui está dizendo: eu intercedo a vocês, eu rogo a vocês, eu suplico a vocês. Então, irmão, mostra que o apóstolo São Paulo era um homem que tinha vida, era um homem que tinha autoridade para impor esses crentes, esses irmãos aqui, o que ele ia falar, mas ele clamou. Muitas vezes, muitos de nós, pastores e muitos líderes, eles querem forçar e impor. E nós sabemos que liderança não se alcança pela imposição, nem pelo grito, né? A gente convence as pessoas pelo exemplo, mas também com palavras sábias, sabendo como chegar e a hora certa de chegar ao povo. Então o apóstolo São Paulo disse: rogo-vos, irmãos. Quando Paulo rogou irmãos, essa mesma palavra no original é a mesma coisa de irmão do ventre, a mesma coisa de irmão carnal. Paulo usou o mesmo verbo aqui, apesar de ele estar falando aos irmãos na fé, mas Paulo tinha uma visão também. Ele disse a Timóteo que eu pela fé te gerei, né? E ele também disse: meus irmãos, por quem de novo eu sinto as dores de parto, ele disse aos Gálatas, até que Cristo seja formado em vós. Quer dizer, assim como uma mulher que está para ter um filho e sente dor de parto, a Paulo sofreu também as dores de parto. E nós vemos, irmão, que dores de parto é a dor das entranhas das pessoas, das entranhas, do íntimo da mulher. E nós vemos também que quando Jesus foi apresentado, né, lá no templo, a Bíblia diz que lá tinha um homem justo, que ele também falou pelas entranhas de misericórdia do nosso Deus, né? E ali nós vemos assim que, apesar da gente ser filha espiritual de Deus, mas na visão, né, de Paulo e de outros homens, existe, né, diante de Deus como que uma entranha, um ventre espiritual, não um ventre material, carnal, mas um ventre espiritual. Então Paulo diz: meus filhinhos, né, por quem de novo eu sinto dor de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então a mesma palavra ele usou aqui, olha: rogo-vos, pois, irmãos. Nós somos irmãos em Cristo. Aqueles que vivem no pecado, eles são irmãos por parte de Adão, que ele vive ainda, não foram libertos pelo Cristo. A Bíblia fala em Romanos do primeiro Adão, né? Todos pecaram em Adão, mas pelo segundo Adão, que é Cristo, todos se fizeram justificados e santificados no segundo Adão, que é Cristo. Então somos irmãos em Cristo, somos irmãos na fé, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Então, amado irmão, se a gente pudesse explicar essa palavra compaixão, o apóstolo São Paulo estava falando daquela compaixão demonstrada por Deus desde o Éden, né?
onde Adão pecou, desobedeceu com Eva, e na mesma hora Deus providenciou, eles estavam nus lá, escondidos. Aí Deus fez com que eles se cobriram, né, com a folha de árvore, mas Deus sacrificou ali um cordeiro, né, e Deus vestiu eles com aquela pele do cordeiro, já simbolizando a vestimenta espiritual que nós íamos vestir, dada por Cristo. Cristo morreu por nós, né, para nos justificar, para cobrir os nossos pecados também. E aí nós vemos que a compaixão de Deus foi manifestada durante a geração, lá quando Deus destruiu a terra, onde Noé e seus descendentes se salvaram. Deus ama a geração, o homem humano, mas ele destruiu o homem por causa do pecado, porque o homem não quis obedecer a Deus. E a misericórdia de Deus foi sentida, né, nos descendentes de Noé, na geração de Sem, né? E nós vemos que foi sentida quando Deus continuou guiando seu povo na terra do Egito, tirando seu povo com mão forte, destruindo os primogênitos do Egito e colocando o seu povo na terra prometida. E mesmo por chegando na terra prometida, o povo pecou, mas Deus não desprezou esse povo, continuou sofrendo por este povo, querendo a salvação deste povo, até a ponto dele mandar o seu filho para se sacrificar por este povo. Ele, sendo Deus, se fez homem, na forma de servo, foi humilhado até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus, né, o exaltou soberanamente. Ele deu o nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão em cima dos céus e da terra. Então, meus amados, nós vamos dar só a introdução, nós vamos continuar com outro estudo a partir da manhã sobre isso. Rogo-vos, pois, irmão, intercedo, rezo, peço, me suplico a vocês, amados irmãos, que pela compaixão de Deus. Então nós vamos ficar só por aqui, pela compaixão de Deus, nós estamos rogando a você, e amanhã continuaremos o assunto. Amém? Que Deus os abençoe.